Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos de volta aqui hoje com o nosso SenseCast e hoje um episódio muito especial. Eu não sei se você vai assistir hoje, se você vai assistir essa semana, ou esse mês, ou sei lá, daqui quanto tempo você vai assistir. Mas esse mês aqui é um mês que a gente tira para falar de família e para falar em especial das mães. E aí esse episódio é muito especial porque eu chamei duas queridas aqui, que já estão com a gente aqui no Espaço Sense há bastante tempo. E a gente vai bater um papo muito legal hoje sobre filhos atípicos. E eu queria muito nesse dia, né, hoje e durante esse mês, lembrar que, lógico, a gente celebra o Dia das Mães, a gente celebra essas mulheres que se dedicam, que fazem, às vezes, o possível e o impossível pelos filhos. Mas a gente também queria mostrar a maternidade atípica, como ela é, os dilemas, as dificuldades, as alegrias, que também são muitas, mas em meio, às vezes, a algumas lutas. E eu queria muito que hoje a gente vai falar sobre isso, conversar sobre isso com essas duas queridas que estão aqui hoje comigo. E eu vou pedir para elas mesmas se apresentarem para vocês, tá bom? Quem quer começar? Meu nome é Kátia. Vou falar a minha idade, que eu acho que é uma coisa que faz diferença para as pessoas até entenderem, né? Eu tenho 52,5. Ó, vai contar os dias. Nessa idade é importante, né? 52 anos, tive o Bernardo com 44. Então, já sou mãe de um outro filho que já tá na segunda faculdade, que também é uma coisa legal. que destoa muito do Bernardo, né? Sim. São iguais na forma que eu amo, mas muito diferentes na forma de ser, né? Sim. Então, estamos aqui na luta com a Carol desde 2022, né? Isso. Assim que acabou a pandemia, que eu já, né, conheci, graças a Deus, depois de longas tentativas, sem querer, ao querer de Deus, né, que a gente chegou lá. Nossa, acho que foi um alívio. E eu sou a Deise, eu tenho 26 anos, sou mãe da Alice Helena e só tenho ela, e ela é nível 1 de suporte. E como a Kátia disse, é diferente, é difícil, mas é muito bom. Tô aqui com a Carol também, desde quando eu descobri o diagnóstico dela. Isso. E não larguei mais. Daqui da Carol eu não saio. Falei que, olha, eu posso sair de outras clínicas, mas da Carol... Eu queria conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, né, a gente vai falar das coisas boas, mas vamos falar dos caminhos. Eu queria ouvir da Kátia e da Deise como que foi. Primeiro eu queria ouvir de vocês como foi a notícia que ia ter um bebê. Como é que foi? Pode começar. Eu nunca imaginei que eu ia engravidar de novo, porque o meu mais velho já tinha 16, 17 anos, então, e eu já tinha 44, eu falei, improvável, né? E ele veio, fiquei feliz, uma gravidez normal, Tranquilo. até mais normal que a do meu outro filho, pela minha idade, né? Sim. Então, foi tudo normal, fiquei feliz, já não tinha pai, né, assim, Sim. presente, né, que foi até uma decisão minha, não ter, não continuar, porque a gente não era casado e brigava muito, né, então, outra coisa. Corta. Mas por opção mesmo, eu achei melhor seguir sozinha. Então não é uma coisa que eu carrego como assim, ai, que fardo eu não ter, né? E quando ele nasceu também, nasceu bem, nasceu tudo bem. E foi bem.
até... Pode falar já disso? Quando eu descobri? Pode, vamos falar, ué. Já entra no tudo. Porque Depois a gente fala tudo a Deise. eu sentia ele diferente já. A gente sente, né? Quando ele era bem bebezinho, mas bem pequenininho mesmo, O porque que você percebia, Kátia, de que tinha o diferente? olhar dele era diferente. Hum. O jeito que ele olhava para mim, meio através, não olhava Entendi. para mim, entendeu? Muito diferente do meu outro filho, de crianças bebezinhas, que o bebê olha pra gente de deixar a gente constrangido, né? Aquele olhar Uhum. que olha dentro do seu olho, ele não fazia isso. Então eu já achava bem diferente, né? E daí foi no meio da pandemia que ele começou mesmo a mostrar algumas coisas e eu não tinha referencial nenhum de... Comecei, lógico, por onde? Pelo Google, né? A gente sempre Ah, começa por ele. é autista, né? Mas eu já fui direto no autismo porque eu já conhecia alguma coisinha a Já se respeito. falava mais também, É. né? E daí eu comecei procurar alternativas de conhecer. Eu acho que até hoje eu não entendo quase nada, mas o conhecer me liberta, Sim. entendeu? Ai, Pode falar, Deise. chegou a sua hora. Aqui tudo bem, que aqui a gente... eu choro pra caramba também, então tá tudo certo. Entendi. Bom, quando eu engravidei da Alice, eu ainda era casada, mas fiquei muito feliz, porque eu sempre quis ser mãe, mas eu ainda não sabia sobre o autismo, que existia. Foi uma gestação muito tranquila, muito calma, apesar de ter tido alguns intermeios quando eu tava no meio da gestação, eu fiquei doente, eu tive síndrome do pânico, com um pouco de depressão. E foi daí que eu decidi que eu não queria mais estar casada, preferi seguir sozinha. A Alice, ela nasceu na pandemia mesmo. Bem em março ali, quando tava começando. Quando fechou tudo. Quando fechou tudo. Tanto que pra ter ela, meu médico ainda falou assim, que não tava com sinais, né, de que estava tendo contrações, não constou lá no exame. Aí ele falou assim, olha, vai no hospital depois das 9 da noite, que vai estar mais tranquilo. Não. Você pede um remédio, fala que foi eu que mandei, e no outro dia a gente se vê. Só que depois eu já não saio mais. E aí de lá de dentro aquele desespero e as notícias, você ligava a televisão do hospital, só tinha aquelas notícias. Tudo fechado, o povo estocando comida. E eu, que é isso, gente? E eu parindo. Aí sai do hospital com aquela sentença. Ninguém entra, ninguém sai, cadeado no portão. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, que é isso? E daí, né, Deise, tem um negócio legal que eu acho que é importante a gente falar, né? A gente teve uma época de crianças de pandemia, né? Tinha uma ideia de que, ficou atrasado. Porque tava dentro de casa. E aí, às vezes, teve alguns diagnósticos que até se atrasaram ainda mais. Por conta disso. Vamos levando, porque... Vamos esperar, vamos ver o que é. Mas a Alice, ela era muito assim, igual o B também, que ela não olhava no olho. Você não sentia que ela tava olhando pra você. Ela olhava dispersadamente, você chamava, ela nem respondia. E aí, quando eu fui ver, a Alice quase não gatinhou. Ela já, com 10 meses, ela já andava. Então, ela gatinhou, se ela gatinhou um mês, foi muito. E aí, quando eu fui desconfiar, ela já tava com 1 ano, já tinha passado essa pandemia, já tava com 1 ano e meio, mais ou menos, quase fazendo 2. Que daí eu fui começar, eu falei, gente, essa menina tem alguma coisa estranha. Porque a gente sente, né? Nós mães sentimos isso. Eu falei, essa menina tem alguma coisa estranha. E eu acho que comentando ali com a minha mãe, vocês sabem que o celular, ele ouve tudo que a gente fala, né? Conversando ali com a minha mãe sobre isso, falei, mãe, o que você vai falar hoje a menina tá um pouco estranho, não sei, eu acho que ela tem alguma coisa. Aí, com isso que eu falei, acho que o celular tava perto. De repente, eu abri um Instagram, TikTok, apareceu um vídeo de uma mãe falando, minha filha, esses sinais estavam presentes na minha filha e eu não sabia. E eram sinais de autismo. E nesse vídeo mostrava o jeito que a criança brincava, que ela enfileirava, que ela gostava de coisa que gira. E não falava. É outra criança. E aí eu olhei aquilo e falei, mas pera, a minha filha parece que
assim? E foi daí que eu comecei. Aí eu fui no Google, comecei a pesquisar. Vi quem que tinha Todo de mundo vai no médico Google. aqui. É. Falei, quem que tem de médico aqui? Porque ela não tinha nem plano na época. Sim. Aí eu procurei médico, tudo. E fui listando. Quando eu fui na neuro, eu já fui com a lista feita Pronta. já, né? É, Não, Todos ela os é critérios assim. diagnósticos Ela aqui. não dorme, ela não faz isso, ela não faz isso. É. A neuro só olhou pra minha cara. Você sabe que você tá listando que sua filha é autista, né? Eu falei assim, eu desconfio que sim. Eu vim aqui pra... Mas confirmar. então foi mais fácil. Tipo, Foi, porque eu vocês- já desconfiava um pouco, né? Aí Tá. a minha família em si aceitou de forma rápida também, Uhum. porque já sabia. E aí logo a gente já começou o Porque todo tratamento. mundo vê que tem alguma É, coisa diferente, tem, mas não fala, Como? É. né? Fala Vocês assim, sentiram isso da família? Tipo, a família olhar Sim. e falar, nossa, parece que tem alguma coisa, mas vamos esperar elas. sim. Não, a minha família Eu não sim. olhou assim. A minha, Antes de eu desconfiar, eles não olharam. Aí quando eu falei que ela tinha, eles começaram a olhar, tipo, realmente tem alguma tá. coisa. a minha também desconfiou não porque ele não desconfiava. falava, como de É fato verdade, não né? fala até hoje, O né? B ainda tem. A minha não falava, mas eles não desconfiavam, achavam que era normal. Tanto que eu passei no médico do posto, que na época era onde ela passava, e ele falou: não, até os 3 anos não falar é normal. E aí eu falei assim: normal, gente, mas não é possível que é normal. Não falar nem mãe, nem água, não pedir, apontar e levar com a você, mão. Pegar Fica você e normal. levar até o. é. Não é possível que é normal. Aí foi daí que eu fui mais a fundo. Falei, não é normal. Tá. É. E é uma coisa que eu acho que é legal a gente deixar, né? Porque a ideia também dessa nossa conversa hoje é levar conhecimento, como a Kátia falou, né? Então, assim, vocês. Acho que eu sabia que vocês iam falar isso. Porque a mãe sabe. É. E às vezes vai até o pediatra ou vai até o médico e escuta, olha, espera mais um pouco. Olha, cada criança tem seu tempo. Gente, cada criança não tem seu tempo. É. Tem um desenvolvimento normal. E é lógico, a gente respeita o tempo da criança. Mas com não 3 pode anos, a passar. criança precisa estar falando alguma coisa. Se ela não É. fala O básico, nada, né? tem alguma coisa aí. Exatamente. Se ela não tem interação, né? Acho que a base do autismo é a interação. Interação. Então, quando vocês falam que de bebê, você percebe que o olhar, talvez a gente interaja muito mais pelo olhar do que por qualquer outro sentido, né? E aí vocês falam, olha, de bebê eu já olhava e não sentia esse olhar de volta, né? E então é uma coisa pra gente pensar, precisa estar atento, diagnóstico, quem faz, né? O médico, com uma boa avaliação, com profissionais que deem o suporte para ele. Então, na dúvida, buscar já um neurologista, buscar um neuropediatra, né? Se o pediatra tá falando que espera, tira a dúvida com o neurologista. As pediatras, os 2 pediatras que eu passo ali, nunca falaram que ela tinha alguma coisa. E eu falo hoje nas consultas, desde quando descobri, falo, eles ficam mudo calado. Não fala nada. Não fala nada. Nada, nada, nada. Quem cuida mesmo é a neuro. Porque acho que tem uma coisa que é Só faz rotina mesmo. Sim. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, né, de vocês, assim, a gente tá falando de uma criança que precisa de mais suporte, que é o Bernardo, da Kátia, e a Alice, que é uma criança que chegou com várias questões, Suporte, mas hoje a gente às vezes fica, será, né? Mas tem, né? E acho uma coisa que é legal que a gente tava conversando um pouco antes, que embora a gente hoje até tá saindo já essa questão do nível e tal, como não importa o nível mesmo, né? Porque tem questões da Alice, tem questões do Bernardo e que são parecidas em níveis diferentes, vamos dizer assim, né? Isso. E que precisam de atenção, de cuidado. E aí, nisso, eu quero falar outra coisa com vocês. Como que foi, então? Tá, vocês têm um diagnóstico, e aí? O que vocês fizeram? Aí é procurar alguém, né? Aí eu saí com uma carta da neuro. Ele vai fazer. Eu via que ele era uma criança muito diferente e todas as referências em internet que eu procurei falavam assim: uma criança autista precisa de pelo menos 20 horas de intervenção.
Aí você sai com uma carta do plano falando 2 horas de fono, 2 horas de psicólogo, 2 horas de TO. 2 horas? Né? Você tá falando 20 no Google? Quem tá certo? Né? E você começa a falar assim, e você vê o médico como uma autoridade inquestionável. Sim. Entende? Até você entender um pouquinho mais do Mas que... acho legal dizer, né? Porque embora tenha coisa que não é tão legal no Google, tem muitos bons profissionais falando na internet. E a gente Sim. pode procurar referência dessas Quando eu pessoas achei também. o Dr. Paulo, Liberalaço. ele para mim... Vou marcar ele aqui hoje. Ele, para mim, assim, descortinou o autismo. Ele, aquele... Thiago. Não, aquele que não é médico. Lucelmo. Lucelmo. Nossa, eles dois. Aí eu comecei a assistir vídeos, assim, enlouquecidamente. Foi fazer curso, né? Fui fazer curso, entrei na faculdade, faço faculdade agora, de acompanhamento do espectro autista. Não tenho intenção de trabalhar com isso, minha área é outra. Eu estou fazendo para poder ouvir um profissional e entender o que ele está falando, né? Para não ser ignorante em relação ao meu filho e não esperar coisas de que ele nunca vai, talvez, sei lá, né? A gente nunca sabe, né? Você sabe que dá para sempre esperar um pouco mais. Dá para esperar um pouco mais. Mas eu não sei se cabe nesse momento aqui eu falar, assim, uma coisa que eu acho que judia muito da família por exemplo, no caso da filha dela, que é existe aquela coisa, até de falar é autista e não é autista, porque o limiar é muito tênue. Tem muito disso. Agora, meu filho, depois de um certo tempo, até 1 ano e meio e tal, ele passava batido no meio das outras crianças, né? Apesar de que não brincava com elas, estava ali, mas não gosta de criança até hoje, né? Assim, melhorou muito, né? Muito. Mas assim, quando eu vi ele na festinha de aniversário, eu chorei rios, né? Bom, tem que tomar cuidado pra gente não chorar tudo aqui. Porque ele não ficava nem na dele. Nem quando era aniversário dele, ele não ficava. Então, assim, uma coisa que eu acho ruim, que isso precisava ser mudado, é que em alguns casos, o quanto antes você tirar essa esperança da mãe, tem hora que você não pode alimentar a esperança que não vai acontecer. Sim. E quanto mais isso protela, você fica falando, caramba, o outro já tá lá na frente, e o meu, por que o meu não faz isso? Então, vai aumentando na gente uma sensação de inutilidade. Então, tudo que eu tô fazendo é para nada? Eu acho que eu já tive essa conversa com vocês, mas acho que é legal, porque eu acho que eu já falei para as duas isso. Eu acho que olhar para a criança, isso para qualquer criança, acho que vale a gente falar aqui. Tanto crianças típicas quanto atípicas. A gente sempre olha para a criança em relação a ela. Então, se a gente for olhar o B de 1 ano atrás, não vou nem ir muito mais atrás. É verdade. A gente estava conversando antes aqui, com as duas eu tenho histórias muito engraçadas para contar. A gente vai contar. Mas se a gente olhar 1 ano atrás, ele já é outra criança. Já. Mas se eu comparar ele com crianças da mesma idade dele, talvez eu vou dizer, falta. Né? Porque ele tem um quadro. Né? Agora, ele em relação a ele mudou muito. E essa expectativa a gente precisa manter em vocês. Sim. Porque senão, como é que vocês acordam às 7 horas da manhã? Assim, até falar eu entendo que falar você do laudo em si. Ela vem com um CID lá, que agora já mudou. Isso. Mas veio, e a hora que eu vi o CID, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o que significava aquilo. E tava lá, sem atraso mental. Eu falei, ufa! É que tem, agora a gente sabe. Você entendeu? Isso aí eu acho, não sei se a palavra pode falar, mas sacanagem. Entendi. Você vê uma mãe com um filho que tem um atraso e você falar para ela, não, eu só posso dizer que ele tem quando ele tiver 7 anos. Você sabe o que são 7 anos? Esperando. Entendi. Entende? Então, isso aí eu acho que
chega a ser Torturador, né? uma tortura para a Tem que pessoa. esperar. Porque até então, você sabe que tem alguma coisa errada, mas se tá escrito lá Que que não tem, fala assim, então uma hora isso aí vai desabrochar. E não desabrocha. Entende? E é nessa hora que o chão... É que, na verdade, é difícil a gente... Eu vou falar agora do ponto de vista do profissional. É difícil, né? Porque a gente não sabe. Tem casos que desabrotam. E a gente não... É que, assim, tem situações que a gente tem que ser claro. Então, tem coisas... Por exemplo, é uma criança em nível 3. Vai ter coisas que ele vai avançar muito, vai ter coisas que vai parar, vai ter coisas... Mas isso vai acontecer no nível 1 também, só que é diferente. São crianças diferentes. E aí a gente vai conseguir ver mais conforme for entrando na escola, quando for estimulado. A gente tem crianças nível 3 que aprendem a ler. Tem crianças que não. Tem crianças nível 1 que não conseguem aprender a ler. Então, é difícil também hoje, pelo que a gente tem de diagnóstico, a gente tem de critério, fechar assim. E ao mesmo tempo, se a gente fecha tudo, é como se a gente tirasse todas as esperanças da mãe e a mãe falasse assim, bom, não vou mais sair da minha casa. Vai ser igual na pandemia, vou fechar, não vai adiantar nada mesmo. O que eu fizer não vai... Mas eu acho que o pulo do gato, ou a dica é olhar para a criança em relação a ela. Então, se a criança não melhorou nada em relação a ela em 6 meses, tem que procurar ajuda, tá tudo errado, a terapia tá errado, a forma que tá sendo trabalhada não tá certo, mas tem que estar atento a isso. Mas se a gente for comparar com outras crianças, a gente vai buscar algo que o nosso filho não vai conseguir dar, porque ele não é igual ao outro. Sim. Né? E aí nós estamos falando da diversidade de crianças que a gente tem, do quanto é diferente mesmo. E tá tudo bem. Né? Mas eu não posso exigir dele que ele seja como uma outra criança, porque tem as especificidades daquela criança. Do quadro dele. Do próprio quadro. Não tô nem levando em conta o quadro, porque eu tô falando de crianças, pessoas. Nós temos limitações, né? Que você fala assim, eu sou muito boa numa coisa, mas na outra Então, como é que eu posso me comparar? Bom, eu tenho conseguido, né, ficar mais atenta em relação a mim mesma. Eu tenho uma agitação e uma desatenção que são... Mas eu tô melhorando dele. Já tô me entregando. TDAH aí, gente. Né? TDAH tá correndo. Mas que ao mesmo tempo tem coisas que, bom, então você vai... Mas é sempre em relação a essa comparação, senão é sofrido demais, né? A gente querer ser... É aquele de viver um dia de cada vez, né? Que é o que a gente, principalmente quem tem ansiedade, não consegue, né? Porque nós pensa lá na frente, não tem como. Nós falamos, mas e se acontecer isso? O que eu vou fazer? Você quer ver quando fica doente, quando a gente fica... Eu fico pouquíssimo, graças a Deus, fico bem pouco doente. Mas a hora que eu fico, eu falei, caramba, agora zoou. Eu também fico pouco, graças a Deus. Mas quando eles ficam doentes, a gente também fica assim. E aí me fala você, como é que foi? O diagnóstico? E o caminho daí? Você tá com o diagnóstico já, fechou. Quando eu recebi o diagnóstico da Alice, a doutora foi muito gente boa, porque a gente não tinha um plano dela, né? E ela já indicou o plano que temos hoje. Ela falou, olha, esse plano tá sendo bom, assim, assim. Então, a gente já correu fazer. E graças a Deus eu corri fazer, porque logo já não teve mais o plano. Quem fez, quem não fez, foi embora. Nessa época que eu fui receber esse diagnóstico, eu estava trabalhando, eu tinha retornado ao mercado de trabalho e eu estava trabalhando. Só que eu saí de lá com um laudo, com as prescrições de horas, tudo. Era muitas horas. A Alice saiu com 16 horas, acho que foi 16 ou foi 18 horas no total. Eram 10 de psico, 3 de TO, 2 de fono. Olha a diferença, Carol. A fono, eu fui conseguir uma fono pra Alice, ela já tinha começado a falar. Não, fono eu acho que tem que fazer um podcast só de fono, tá? Eu vou fazer. A fono, ela já tinha começado a falar. Eu acho que ela foi entrando na fono, ela tinha uns 3 anos. Recebeu alta logo, mas tinha uns 3 anos quando ela conseguiu a fono. Mas não conseguiu as duas horas. 3 horas ela tinha. 3 era de TO. Era TO.
Ela não conseguiu. A Theo também, ela não fazia 3 horas. Hoje em dia ela faz uma. Porque foi o que liberaram. A Carol, nós começamos com as 10 horas. Porque logo eu já fui no plano, assim, a hora que liberou, tinha carência, tudo. A hora que saiu, eu já fui procurar. Porque já saiu com também os Os nomes das... Aí, pode ser que eu julgue, eu tenha julgado, pode ser, mas eu fui muito pela foto do profissional também, né? Me chamou Gente, tô bem na foto. que eu olhei assim, eu não dei muita credibilidade. Eu falei, ai, essa daqui vai atender? Aí eu falei assim, não. Aí a Carol atendeu, eu tinha marcado com uma outra também. Só que a hora que a Carol me respondeu, eu falei assim, não, eu vou pra Carol. Eu desmarquei com a outra. Acho que é por com a causa da Carol, hora gente. que eu respondi pra ela, gente. Essa é uma das histórias engraçadas. Ela mandou um WhatsApp No meio da semana. no meio da semana e eu, às vezes, não consigo responder todo mundo. E aí, às vezes, quando eu paro, eu tento responder todo mundo. Só que eu parei num domingo, acho que era um sábado. um sábado, Bem à noite. 11h30, meia-noite. E eu por aí. respondi. Aí acho que ela falou, vou lá, né? Eu- Porque ela responde, não. ela fica 24 horas Mas trabalhando. o jeito que conversou no WhatsApp também, isso chama a atenção da gente, né? Porque a gente é um mundo novo. A gente tem que ir em um lugar que a gente se sente acolhido. Sim. E por mensagem a gente já consegue perceber isso. Aquele profissional que é sério demais, aquele que é mais descontraído. Então isso já E aí tem um- outra história. Veio ela e a mãe dela pra fazer. A Kátia não conhece. Vamos contar pra Kátia e pra todo mundo que tá assistindo, né? Que a gente tá até esquecendo que a gente tá gravando. que a gente Nós estamos numa conversa. Vai ter Big Brother. Aí nós marcamos, né? Veio ela e a mãe dela com a Alice pra eu avaliar. Eu fui sentar na cadeirinha, eu quebrei a cadeirinha. Aí eu falei, não, vai ter que ficar com ela. Não é essa daí mesmo. Tem que ficar, ela Tipo, quebrou até o material. Eu fui recurso, fazer gente. assim, quebrou a cadeira. A sua mãe não conseguia parar de dar risada, nem me ajudar, Mas né? foi muito engraçado. A Alice, coitada, ficou olhando assim, tipo, o que ela tá Quem é fazendo? essa tia que vai E ela cuidar de não mim? falava na época Não. ainda. Então ela ficou olhando, tipo, É. o que é isso? E aí, nesse meio tempo, né, que daí começou as terapias, eu acabei tendo que pedir a conta do trabalho, pedir pra eles me mandarem embora ou acertarem. Pra conseguir fazer, porque minha mãe, Era ela tem muitas uma horas. certa idade e não E que parece seja muito uma velha, mas história, né? É, ela não conseguiria fazer essa correria, porque é Uhum. corrida, né? sim. E eu fazia tudo isso com a Alice de ônibus. Recentemente, que não mais. Mas era aquele monte de mala, tudo de ônibus, pra 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, saindo de casa, pra 7 horas estar aqui na clínica. Então, era muito assim, eu pegava ela dormindo, ela vinha de pijama. O pijama era a roupa principal dela. É verdade. Porque ela só vinha de pijama. E ela vinha dormindo, depois ela acordava no meio do caminho. Às vezes eu trocava aqui, às vezes ela nem permitia que eu trocava, porque ela não queria tirar a roupa. E ficava assim, e ia embora assim, e era isso. Hoje em dia já tá ao contrário, já tá difícil de acordar e eu não aguento mais pegar ela no colo pra fazer. Ela também tá grande. Porque tá grande, tá pesado. Mas, então foi isso. Aí minha mãe, meus familiares aceitaram todos muito bem o diagnóstico, apoiaram. E a gente tem seguido. Graças a Deus já diminuiu bastante horas. Algumas coisas, tipo a fono, recebeu alta, mas também ao mesmo tempo que diminui horas e recebe alta de alguma coisa, acrescenta outras, né? É, E no caso dela, tá acrescentando outras com a psicopedagoga, que ela não por fazia. causa da escola, né? Por causa da escola e preparar pro ano que vem, que é o vai primeiro ser mais ano. puxado, né? Se esse ano tá difícil, imagina ano que vem, gente. Ai, Jesus. E você, Kátia, como é que foi A clínica, né? Achar. Bom, eu passei por pessoas péssimas. Aí se a gente vai cortar, né? Só não citar o nome. Gente que não deu muito certo. Acho que todas nós. Que mais acho que artista não passou por algum Não, profissional acho que que não devia cortar, não. Deixa isso mesmo, porque as pessoas precisam saber que tem muita gente péssima, sabe? Então, quando eu achei, assim, eu achei a Carol no grupo, não foi nem no livrinho da medical, do plano do Frei. Eu entrei num grupo de famílias autistas. Ah, sim. E falei assim, pessoal, alguém conhece algum lugar que faça recreação para criança, para levar meu filho Ah, é verdade. para recriar, para brincar? E um rapaz, o Josué, que é o radialista, Isso. ele era
encabeçava aquele grupo, aí ele falou assim, olha, tem um espaço que se chama Colibri, Uhum. que foi aonde você estava, que era onde você estava naquele momento. Que daí a Renata A te avaliou e falou, olha... Não, tem uma pessoa aqui excelente e tal. E foi através disso que eu fui atrás de uma brinquedoteca e achei a Carol. E Ah, tem tudo a ver comigo, né? isso? Mas eu já... É? Lá no Colibri eles faziam Não. isso? Não, é que Não. o Colibri tem uma atividade para crianças Ah, lá. Sim. Só que daí ela foi, mas não era a idade do Bernardo, Não. nem o que ele Entendi. precisava. Não. E aí a Renata já viu e falou, Carol, Isso. tem uma... Só que daí tem uma outra coisa engraçada. Eu comecei a atender o Bernardo, não foi na clínica, foi no carro da Kátia. Porque ele não aceitava sair, né, Kátia? Não e a descia, não aceitava ninguém, né, Carol? Porque verdade. eu já passei Natal dentro do carro. Por causa do barulho. Então o carro era o refúgio dele. Já passei, assim, ou fechada dentro do quarto com ele, quando a minha família chegava em casa, de não querer a família, não querer visita, não querer ninguém, né? Uhum. E eu moro com a minha mãe, né? A gente mora juntas, então a minha casa é referência da família também, porque os irmãos vêm, Pra né? avó, Como né? que Pra você mãe. fala? Não, ó, gente, pessoal, não vem aqui não, porque o Bernardo não quer, né? Não dá. Então era muito, foi muito complicado, né? E conheci a Carol por esse intermédio, né, desse grupo, e foi uma bênção, né? Aí as coisas começaram a mudar para mim, né? Porque até então foi muita decepção Porque assim, volto a falar, quando você pisa numa terra que nunca pisou. Então a pessoa que fala para você faz isso, faz aquilo. Tinha uma psicóloga que atendia ele de salto agulha. Difícil. Eu não sei se corta. Não, eu acho importante, gente. Desculpa. Sabe, é importante, sabe? Não tô citando nomes para manter a ética. Não mas dá, né? Não dá. Eu não conhecia nada disso, mas só de ver aqui. Eu falei, gente, se ele dá um pinote aqui. Não corre. Ninguém pega. Ninguém. Aqui foi até uma das coisas que eu descobri, que eu desconfiei que o Bernardo era autista, muito pequeno, porque falava-se muito nas leituras que eu fazia dessa fuga que eles têm de correr Morrem, né? do nada. E sem muito rumo. Exatamente. Um dia eu fui na feira, naquela feira de domingo, ali no Galo. Tô eu mostrando aqueles brinquedos que pra mim até hoje eu amo, barraca de roupa e brinquedo. É muito legal. Né? Fica tudo aceso. Alice ama essa barraca. É um brega tão gostoso que eu acho aquilo. E eu amo. Eu falei, ele vai amar. Levei e a coisa acendia, aqueles brinquedos chacoalhavam. O Bernardo saiu correndo na feira. Disparado. E eu correndo atrás dele, larguei chinelo, larguei tudo, comecei a correr atrás dele. Ele foi pra rua para atravessar. O carro não pegou ele porque ele caiu. Meu Deus. Nesse dia eu falei, ele bom... trupicou e caiu. Falei, bom, então não vai... Tem coisa errada aqui mesmo. Entendeu? Falei, se ele fizer isso aqui, como que a bonita vai correr atrás dele com esse salto? Não pega. Entendeu? E aí você pega, e ela faz isso até hoje. E aí até quando eu comecei as terapias aqui não era lá na época, né? Que eu fui conhecendo outras pessoas e tendo referência do que é bom. É isso que as mães precisam, né? Então eu acho esse espaço aqui que você está criando aqui, ele é muito informativo, né? Eu sempre comento com uma mãe ou outra assim, a gente precisava ter esse tempo de falar mais sobre o que a gente passa e como que às vezes uma coisa que eu acho que não foi evolução, de repente né? E até algo que às vezes você fala, porque não tá tudo no livro, né? Não. Diagnóstico, não, eu falo isso muito para os alunos, falo, olha, não adianta vocês ficarem preocupados com receita de bolo. Não tem 2 crianças iguais, não tem 2 depressões iguais, não tem 2 autismos iguais. A gente tem critério diagnóstico e aí a gente tem a história de cada um. Então a gente tá com 2 mães aqui, com 2 histórias
parecidas, mas completamente diferentes. Que tem algumas características iguais, Sim, né? que são os É, critérios, que são pra os gente poder critérios. definir. Mas são duas crianças completamente Sim. diferentes, com histórias, com momentos diferentes. Então a gente tem que sempre olhar para isso, né? Não pode esquecer isso. E olhar para aquilo que elas podem fazer, né? A gente sempre olha para não vai conseguir, não vai conseguir. Tá, e o que ele vai conseguir? Então eu falo para as meninas aqui, o nosso olhar é esse, o que a gente vai conseguir? Nós vamos atrás do que a gente vai conseguir. Não importa. Mas quanto tempo? Não sei. Nós vamos conseguir. A gente não achava, talvez, que o Bernardo fosse falar. Mas ele tá falando. Sim. A gente não achava que a Alice ia parar de chorar. Ia, né? Ela chorava mesmo. Chorava pra pôr o tênis, chorava pra tirar o tênis. E agora? Ela chora quando tem que chorar. E ela fala pra mim, viu? Aí ela fala que você que chorou. Eu tô chorando porque precisa chorar agora. Ah, é? Pra mim não fala não, viu? Então, é que você é mãe, né? É outro ponto, viu, gente? As crianças aqui na São clínica, elas são né? Ai, nós, mães, Elas têm que contar uma acabamos receita, passando né, até de deles. mentirosa. Calma, não, vocês porque não são mentirosos. Calma, que eles vão. Eles vão. em casa tem e não acontece aqui. Tem uma coisa legal que acontece no comportamento humano, que é quando a gente é capaz de generalizar. A gente aprende as coisas e depois, com o tempo, a gente faz em qualquer lugar. Então, calma. Já tem coisas que já generalizou. Já faz. Algumas ainda vão ficar. Mas tem umas que eles adoram fazer só com as mães. Que não É o último teste, é o teste final. As mães é o teste, porque olha... E assim, depois... aqui, quando a gente encontrou, assim, no meu caso aqui, que eu encontrei referência de profissionalismo, você começa a saber mais avaliar isso aqui que estão fazendo é certo. Mesmo em outros, é o tal da generalização, Entendi. né? Aprendeu certo, aí que... Aí boa, Kátia, isso você mesmo. vai... Isso aqui que tá fazendo não tá certo, né? Mesmo você... Eu já cheguei para profissionais e falei assim, olha, eu preciso me formar na sua profissão para saber que isso que você tá fazendo não é certo. É triste, né? Entendeu? Escola. A diretora me chamou. Agora elas não me chamam mais. Nós trouxemos a escola do Bernardo aqui. Foi. E agora elas não me chamam mais, né? Mas quando elas ainda tentavam que eu me enquadrasse no esquema delas, que agora elas desistiram. Elas queriam. Ele e você que você porque a Kátia trabalha Sim. bastante. Né? Ela tem um salão, depois ela pode falar também. E aí, por exemplo, precisava trocar. Ela tinha que ir lá. Só que ele estava em idade de creche. Como que... A creche não faz isso? Ai, gente. Então, né? Mas difícil. queria... O tempo dele era menor. A adaptação dele durou 1 ano. Mais de ano, né? Que agora que ele tá indo no período normal. Aí, um dia, ela falou assim, a diretora falou assim, o que você espera que ele faça aqui? O que você espera dele aqui? Falei assim, olha, eu nem espero que ele leia, escreva, eu quero que ele conviva. Isso. E se ele aprender a ler e escrever, ótimo. Aí ela virou para mim, aí você tá querendo demais, né? Falei, talvez eu esteja querendo demais, sendo você a pessoa que iria fazer isso para mim. Aí você vira a vilã, né, Carol? Aquela pessoa que falta ter uma cara sua, assim... Cortada, né? Perigo. É perigo. Perigo. Procuradas. Chegou. Eu já ouvi assim, ó. Nossa, eu até sonho com essa mulher. Nossa. A pessoa ter aquela antipatia. Assim, por você cobrar uma coisa que é um direito. Então agora eu quero só ouvir de vocês. Como é que vocês veem o filho de vocês agora? Quem quer começar? Pode ser eu. Vai. Hoje eu vejo a Alice bem mais evoluída do que quando eu descobri o diagnóstico. Ela já teve muitos avanços. Avanço de socialização,
a conexão do olhar dela tem muito mais. Tem hora que A ela interação. quer, a interação com os adultos. No começo ela pode ficar receosa se ela não conhecer, mas depois Uhum. ela vai se soltando e vai indo. A dificuldade mesmo que eu vejo mais hoje é ainda um pouco de rigidez. Uhum. Ela tem isso, essa rigidez dela, e que ela acha que só ela tá certa e do meu jeito. Tem hora que ela fala assim pra mim: não é não, e ponto. Que é do jeito que a gente fala com ele, né? Ela aprendeu, E o que a modelo é gente bom. e a gente fala: não é não. E chega. Aham. E ela fala do mesmo jeito. Ela acha que ela tem o mesmo direito. Ela acha que ela tem o mesmo direito. Então, essa parte é muito desafiadora. Sim. A gente tentar lidar com isso. E eu falo que ir sozinha e enturmar a família nisso, porque eu também moro com os meus pais. Enturmar eles que, olha, não é pra fazer assim, tem que fazer assim. Eu até comento com eu já comentei com a terapeuta dela, né? Eu falei pra Iris, tem hora que eu acho que eu tô sendo uma mãe ruim, que eu tô sendo uma mãe chata. Porque Quem não sente isso não tá sendo É. Ai, que bom saber disso. Porque tem hora que eu acho que eu sou muito rígida com a Alice. Mas é porque ela tá numa fase que a rigidez dela tá maior ainda. E aí, Então, se você não- se eu não for mais firme com ela, não. Ela só vai fazer o que ela quer. Exatamente. Ela só vai fazer o que ela quer. Então, tem hora que é bem difícil. Bem difícil. Mas ela evoluiu muito, graças a Deus. Teve muitas evoluções. Legal. O Bernardo, ele era um bebê, né, Carol? Uhum. Ele era um bebê grande. E agora você já vê ele fazendo várias coisas. Assim, tem dia, às vezes, do nada eu mando um texto de 1000 páginas pra Carol lá. Né? Carol! Coisas que são insatisfações minhas, né? Eu ainda tenho muita dificuldade. Sim. Assim, falar assim, que nem você falou, grava um vídeo pra mim falando, né? Dele. Falei assim, se eu falar que eu aceitei, eu tô mentindo, né? Então você fica com aquela... Acho que é aquela história, né? Você ama o Bernardo, mas o autismo... Não, isso aí ninguém vai me fazer aceitar, né? Aí é aquele negócio, por que aconteceu comigo? E por que não poderia ser comigo? Tem dia que eu penso, por que não eu? Então vamos lá. Agora tem dia que eu amanhã falando, por que eu? Entendeu? Esse dia é o pior. Aí, assim, as coisas, né? Aí tudo dá errado, né? Porque é a visão que você... É o olhar que a gente tem para as coisas. Então, eu sei que ele evoluiu demais, ele é outra criança, assim, só pelo fato de falar algumas coisas. E quando vai gente na sua casa agora? Ele manda assim, ele põe sentado, né? Entendeu? Ela abraça, beija, chega a incomodar o tanto que abraça e beija, coisa que ele não fazia, né? Que ele faz aqui. Que ele faz e aqui. que ele já generalizou. Exatamente. O Bernardo, no começo, a gente faz nos aniversários aqui, as festinhas de aniversário, a gente não conseguia trazer ele pra cá. Tia Tatá também, onde quer que você esteja. Minhas Tia meninas. Tatá, meninas são demais. Iris, Tatá. Eu falo da Tatá porque ele tá com ela desde sempre, né? Sim. Eu e ela que vocês começamos. duas, Então, enfim. Depois, quando aumentou muito, eu também não conseguia. Na verdade, não consigo mais atender quase ninguém. Não tem como, né? E eu vejo eu vejo a evolução, assim, coisas assim. Bernardo, leva isso lá pra vovó, faz não sei o quê. Ele faz coisas em casa. Legal. Que até coisa que talvez aqui vocês não vejam. Sim, porque são específicas lá da casa, entendeu? Faz isso, faz aquilo. É o porteiro, ele fecha todas as portas, janelas, tudo. Ele tem aquela coisa sistemática de ser tudo do jeito que é para ser, né? A cama arrumada, ele é bem organizado na bagunça dele, que ele mesmo faz, né? Então são coisas que eu vejo que ele faz porque está aprendendo com os modelos. Então eu sei que isso é uma evolução gigantesca, né? Pro que o que eu tinha medo, Carol, é daquele autismo clássico, aquela coisa que a pessoa não reconhece você.
Eu pensava assim, será que ele vai me amar? Será que ele sabe o que é amor? Nossa, ele ama tanto. Né? Então isso me perturbava bastante. Isso aí era Uhum. uma coisa que sempre me... Hoje eu sinto ele evoluído nesse ponto de vista. Então, Legal. se ele não aprender a ler e escrever, Ele é uma pessoa incrível. não é isso que vai fazer dele melhor. É verdade. Mas as evoluções, elas são nítidas, né? Sim. Com tanto tempo que a gente já tá acompanhando eles, assim, passando por terapias, a gente vê que as evoluções são nítidas, né? Sim. Independente de em qual área que foi, se foi no comportamental, no sensorial, na convivência com outras Outras pessoas, crianças. com outras crianças, É. a gente já vê essa diferença já, né? Uhum. E o quanto vocês são importantes para nós, É. né? Ah, Isso são eu vou chorar. mesmo. Isso Muito. aí é o que faz a diferença, né? Porque senão é o que eu vejo as mães do SUS, né? Coitadas. É. Vai lá ter meia hora de uma coisa sem vínculo nenhum, você vai embora. E às que vezes. não dá tempo de trabalhar também, Não, né? eu, Meia às vezes não hora. tenho tempo nem de sentar. E Não. meia hora, dependendo da pessoa, Aqui ela nem eu dependendo canso. da criança. Aqui quem Né? cansa é eu, de ficar sentada aqui É. esperando, mas Essa semana até segunda vai ser especial. Vai ter coisas pra vocês lá na olha que recepção. beleza, eu vou aguardar Vou me segunda-feira. vou me planejar, então, para ficar aqui um pouco. Tem que ficar um pouco, cara. pouco. Bom, gente, acho que é isso, né? Eu quero agradecer muito vocês, mas muito. Muito mesmo. Eu vou chorar. Não chora, que daí eu... Porque eu acho que a gente tá construindo uma história, né? É. Eu sempre tive o sonho de ter um lugar assim, mas eu não sabia. Talvez eu só tivesse pensado no espaço. E quando eu pensei em conversar com vocês, eu imaginei que eu fosse ouvir coisas legais e coisas das dificuldades, as lutas, enfim. Mas eu não imaginava o quanto a gente consegue alcançar as pessoas, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito legal. Então, eu quero desejar para vocês, nesse Dia das Mães agora, tudo de bom. Que os filhos de vocês cresçam, que eles sejam pessoas boas, que eles amem do jeitinho deles e que eles continuem bem pertinho de mim, porque não importa a idade deles, eu quero saber onde eles vão estar, o que eles estão fazendo, o que eles estão comendo. Mas vai demorar pra sair daqui. Só se ela Não falar tem assim, ninguém ó, com pressa, né? eu tô precisando da alta mesmo, que agora eu já fiz tudo que eu tinha que Não fazer. tem mais o que Não fazer. tem mais. Tá. Mas eu quero agradecer mesmo vocês. Eu acho que com essa nossa conversa, talvez tenha algumas mães aí que estão nos assistindo, que estão nos vendo, que podem conhecer um pouquinho mais. Então, acho que uma coisa legal é trazer quem viveu, né? Quem passou na pele e dizer que o Espaço Ciência é um lugar que acolhe e que quer ter vocês perto, né? E que, de novo, eu vou lembrar, o nosso objetivo aqui com o SenseCast é levar conhecimento, como a Kátia disse, como a Daisy disse, o conhecimento, ele nos ajuda a entender o que a gente precisa, para onde a gente tem que ir, diminui a ansiedade, diminui as dificuldades do dia a dia. Pior coisa é não saber. Né? É o escuro, né? É o medo do novo, daquilo que a gente não conhece. Porque a tendência é você falar, melhor eu nem ler sobre isso porque pra não vai me saber apavorar, né? Mas é o contrário. Apavora, depois melhora. Sim. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada, gente. Pessoal, então, ó, nós estamos ficando por aqui hoje, mas vão ter outros. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar um joinha. as minhas mães são maravilhosas, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, viu, gente? Valeu mesmo, viu? Eu quero que você. Bom.